OMS está dizendo, vacina mesmo, certeza, lá para meados do próximo ano. Vacina com certeza, se tudo der certo. Imagens recentes de aglomerações, principalmente desse final de semana, trouxeram a discussão sobre o aumento de casos do coronavírus, da Covid-19. E eu vou conversar neste momento com a médica epidemiologista e pesquisadora da Fiocruz, Ana Brito. Doutora Ana Brito, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Boa tarde, telespectadores da TV Jornal. O que a gente poderia falar para o nosso público, observando as imagens do Recife, região metropolitana? Nós estamos vendo aí Boa Viagem, mas foi assim, Olinda, Porto de Galinhas. Se a gente pegar aqui o nosso Nordeste, nós temos imagens impressionantes, por exemplo, do Rio Grande do Norte, Pipa, né? Uma loucura, Pipa. A gente sabe que a praia de Pipa, olha as imagens aí de Pipa, ó. O que a gente pode falar para o nosso público depois desse feriadão, doutora? Então, Cardinô, eu vi a sua introdução, acho que você tocou em temas extremamente importantes, como a questão da possibilidade de uma vacina e das dificuldades da elaboração de uma vacina. Você tocou na questão das aglomerações como facilitadores da transmissão do vírus. Eu acho que hoje o repertório de conhecimento básico, toda a população já tem. Só existe vírus onde tem gente, porque o vírus só tem uma forma de transmissão, respiratória. Respiratória e por contágio, através dos contatos, de compartilhamento de objetos. Obviamente que as cenas que assistimos ontem, no Brasil inteiro, ontem que eu me refiro aos últimos 3 dias, que coincidiu com o final de semana prolongado com o feriado do 7 de setembro, são uma verdadeira convite à transmissão do vírus. Óbvio, o Brasil já vinha muito dificilmente conseguindo ter dados que apontavam para uma possível taxa de contágio menor, quer dizer, aquela tal do RT, que é a taxa de transmissibilidade menor do que 1, em algumas regiões, mas de qualquer jeito já significava que começava a diminuir o número de pessoas que um infectado pode infectar, ou seja, de cada 100 pessoas que estão com vírus, só infectam 98, e desses 98 só vão infectar 96. Isso é o caminho que a gente espera que seja seguido. No entanto, com essas aglomerações, com a desobediência ao distanciamento físico, ao uso de métodos de barreira como máscara, evidentemente que isso alerta os serviços de saúde de que nas próximas semanas, muito provavelmente, nós vamos ter aumento do número de infectados e aumento de óbitos também, porque aumenta o número de casos graves. Só que não serão só essas pessoas que foram para as praias, para os balneários, para as ruas de Pipa, para o balneário de Camboriú. As pessoas que ficaram em casa, em isolamento, essas também serão afetadas, porque diretamente as pessoas se expõem, mas indiretamente elas expõem outras pessoas, que geralmente são as pessoas que têm comorbidades, são os idosos, são as crianças que não saíram nessas imagens aí que você está mostrando dentro desses ônibus superlotados, dentro das praias superlotadas, sem distanciamento, nos restaurantes, nos bares, não foram só durante o dia, foram durante o dia e durante a noite. Então, não tem como a gente esperar que essas aglomerações não vão resultar num aumento do número de casos. Se isso acontecer, é porque a gente já está com imunidade coletiva, o que a gente não tem observado pela incidência de número de casos novos diários que a gente tem no Brasil. O Brasil hoje ainda registra cerca de 40 mil novos casos de Covid. Nós temos agora conseguimos baixar para menos de 1.000 óbitos, mas nós temos 800 óbitos por dia no país, mesmo já começando a trabalhar com uma redução das taxas de transmissão. Nós vamos ter incremento de taxa de transmissão. E não adianta comparar esse fenômeno das aglomerações com o retorno às aulas presenciais.
das crianças e adolescentes, porque é sempre uma dubiedade, quer dizer, sempre uma polêmica que se coloca. Se pode liberar a praia, por que não pode liberar a escola? Porque a escola é um ambiente fechado. A escola pressupõe um nível de insegurança sanitária muito maior, por conta dos contatos, por conta da forma das crianças interagirem, tá entendendo? Para serem saudáveis. A praia, quando é liberada, o governo não está decretando que é obrigado você ir à praia. A praia está disponível para que você possa fazer atividades de lazer, para que você possa frequentar em horários com menos aglomeração. As pessoas praticamente se sentiram, é o que eu entendi, a minha tradução é que as pessoas se sentiram obrigadas a invadir todos os espaços públicos. E isso é um absurdo, isso é uma incompreensão coletiva, e inclusive não usando métodos de barreira algum, tá entendendo? Se você vai no seu núcleo familiar, no núcleo que está convivendo diariamente, você já tem um núcleo que está se protegendo contra a introdução de pessoas que são infectadas e que inclusive você também destacou, que a maioria vai ser assintomática. Em torno de 40% das pessoas infectadas nunca vão saber sequer que foram infectadas. Eles vão albergar o vírus na garganta e no nariz, estão infectando, mas não sabem que estão infectados. O doente, ele alerta a gente, ele pelo menos possibilita, que ele dá a chance de você isolar e de você poder proteger as pessoas no entorno. E tem outra questão, que é uma questão séria, nós não temos teste suficiente no Estado. Nós vemos batendo nessa tecla há muito tempo. Não existe teste para que nós possamos controlar os comunicantes. Como é que a gente vai controlar os comunicantes dessa praia inteira? Está entendendo? Dessas praias superlotadas. Porto de Galinhas também estava superlotado, pelos depoimentos que eu vi. Não, a gente pode, inclusive, doutora, mostrar algumas imagens de Porto de Galinhas, né? Inclusive, a prefeitura prometeu para nós, Porto de Galinhas, a prefeitura de lá prometeu para nós mandar alguma informação sobre punição, se vai haver algum tipo de punição. Sabemos que Recife, inclusive, vai fechar algumas barracas, vai ter esse problema. Uma pergunta, a senhora tocou num assunto que, desde o primeiro momento, é muito comentado por cientistas, a questão da imunidade coletiva, né? Essa questão da imunidade coletiva. Hoje o Brasil está testando, se não me falha a memória, já são 36 vacinas que o Brasil está testando, vacinas de tudo quanto é canto do mundo. E por que o Brasil está testando? E a senhora me corrija se eu estiver errado. Está testando porque nós temos casos, nós estamos numa evidência muito grande, uma transmissão alta da Covid nesse momento. Então, eles vêm testar a vacina aqui porque nós temos transmissão. Temos pessoas que podem ser testadas. São 36 vacinas nesse momento, inclusive tem 2 que são brasileiras mesmo. São brasileiras que estão sendo testadas já aqui em território nacional. No caso, essa questão da imunidade coletiva, eu ouvi ontem do cientista Jorge Calil numa entrevista, ele que foi inclusive diretor do Instituto Butantan, né, que ele fez a vacina contra a dengue. Ele diz, não, a vacina funcionava, a gente ia botar para testar, só que quando a gente foi testar, não tinha mais casos suficientes para fazer o teste da vacina. A gente não corre risco também no Brasil acontecer isso diante desse povo todinho no meio da rua? Carino, é uma pergunta teórica, mas assim, tem muita gente em casa ainda, né? Tem muita gente que não estava na rua. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Agora, o que acontece nesse momento é que o Brasil tem todas as condições favoráveis para teste de vacina. Eu só conheço 3 vacinas que estão sendo testadas no Brasil, que foram aprovadas para teste no Brasil. 2 delas são feitas com consórcios brasileiros, que é a vacina da Universidade de Oxford, da AstraZeneca, que está sendo feita com consórcio com a minha instituição, que é a Fiocruz, do Rio de Janeiro. E a outra vacina, que é feita pela Sinovac, que é um laboratório estatal chinês, que é a Coronavac, que está sendo feito em cooperação com o Instituto Butantan. São 2 vacinas de princípios diferentes. Existe uma outra vacina sendo liberada para teste no Brasil, que são os ensaios clínicos que a gente fala, fase 3, que é a vacina russa, a Sputnik V, e a vacina Moderna, que é de um conjunto de laboratórios americanos. Eu não sei
se a Moderna já conseguiu inscrever e liberar. As demais eu não conheço. Agora, o Brasil, de fato, é o grande celeiro para teste de vacina. Por quê? A gente tem uma epidemia que está em patamares elevadíssimos, ou seja, nós temos casos, nós temos suscetíveis, que são pessoas que ainda não entraram em contato com esses casos, e nós temos poucos testes. Então, a gente tem pouca chance de testar, então a gente tem tido pouca chance de rastrear os infectados assintomáticos para isolar. Então, o Brasil digamos assim, é a cobaia da vez no mundo, tá entendendo? O Brasil e a Índia. Inclusive, antes de entrar propriamente na entrevista, eu estava falando que os políticos estão prometendo muito, né? O Putin lá está dizendo que vai vacinar o pessoal agora em outubro. O Trump nos Estados Unidos também está querendo colocar, né? Aqui no Brasil, também políticos falando que ainda este ano provavelmente teremos vacina. Entretanto, na experiência, eu até citei o exemplo da vacina de cachumba, que foi uma vacina que foi desenvolvida, que foi uma de menor prazo, menor tempo, segura, foram 4 anos. A senhora acredita em vacina até o final do ano? Não, não acredito em vacina até o final do ano, mas acredito que essa etapa 3 das vacinas, que são os ensaios clínicos em fase 3, com milhares de pessoas, pelo desenvolvimento tecnológico que o mundo já tem, tá entendendo? E com diferentes métodos de processamento de vacina, você está sabendo tudo de vacina. Inclusive, você falou que existem vacinas de vírus vivos atenuados e vacinas que trabalham com o componente genômico do vírus e outros que trabalham com vetores desse vírus, não é isso? É verdade. Então, assim, existem técnicas diferentes, métodos diferentes, e isso realmente facilitou, quer dizer, o otimismo. Isso ajuda no otimismo, mas eu não acredito que em menos de 1 ano e meio a gente possa ter, porque os dados da fase 3, eles têm que ser analisados, têm que serem separados grupos, tem que passar por todo um processo de análise, não é simplesmente aplicar a dose e acabou, aplicar a segunda dose e acabou, não. Todas essas informações vão passar por uma série de outros testes, tá entendendo? Ver se a toxicidade que não foi observada na fase na fase 1 e 2, não é reproduzida. Os efeitos colaterais de curto prazo, porque todo imunobiológico, ou seja, todo produto que é feito com pedaços ou partículas ou métodos que venham a interferir, que venha a mobilizar uma imunidade no organismo, quer seja uma imunidade pelos anticorpos, quer seja uma imunidade pelas células, ela demanda um tempo para que, por exemplo, o marcador da imunidade celular, a gente não mede tão fácil como o marcador da imunidade humoral. A imunidade humoral são os anticorpos, então a gente já tem testes rápidos, testes sorológicos, em que a gente identifica a produção desses anticorpos e nesses 7 primeiros meses, porque tudo começou lá em dezembro, a gente já é capaz de saber qual é o ciclo desses anticorpos no organismo. Quantos vão descer, quantos vão permanecer, qual é o tipo de anticorpo que vai permanecer, se esse anticorpo ele confere imunidade permanente ou pelo menos da doença. Lembrar, Cardinô, que para os seus telespectadores também, que a história dessa doença, ou seja, a biografia da Covid-19, ela está sendo escrita agora. Então, toda a biografia que é escrita ao longo da própria vida, ela vai incorrer em algumas imprecisões, em alguns reparos, é tanto que coisa que a gente dizia há 4 meses atrás, a gente já não diz mais. O certo é que a gente sabe como esse vírus se transmite. Isso é inquestionável. O vírus é de transmissão respiratória. E o vírus tem uma história de que nem todo mundo vai desenvolver anticorpos, nem todo mundo vai fazer forma grave, nem todo mundo vai fazer sinais e sintomas. Que os sinais e sintomas não são iguais para todo mundo, tá entendendo? Alguns têm uns sinais, outros têm outros. Alguns têm um sintoma, outros têm outro. Na maioria, lembram as doenças respiratórias tradicionais, as que a gente já tinha assistido no passado. Lembra H1N1, lembra a outra SARS, com nuances, com particularidades muito próprias desse vírus, tá entendendo? Mas essa história está em curso, ela não foi completada ainda.
Tá certo? Certo. Doutora Ana Brito, olha, muito obrigado aí pela entrevista, viu? Por nada, Carlinhos. Eu é que agradeço. Até boa tarde.